Olá, você está no Passeio Grátis. Estamos falando de sintaxe da oração e hoje vamos falar de predicado e vocativo. Vamos direto ao ponto? Hoje eu vou trabalhar com vocês a parte do predicado. Então, o que vem a ser predicado? Predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito ou sobre uma situação, porque nem toda frase tem sujeito. Então, predicado é o que se declara sobre o sujeito ou sobre uma situação. Ou pode ser também tudo que sobra, o que sobra na frase depois que tiramos o sujeito e tiramos o vocativo. Aí você deve estar perguntando, e como é que eu vou saber o vocativo? Então vamos trabalhar o vocativo. O que é vocativo? Vocativo é aquele ou aquela ou aquilo que chamamos, nós chamamos, vocativo vem de vocar, voca, voz, vocalista, aquele que canta, certo? Invocar, chamar. O vocativo é chamamento. Então, o vocativo é aquele que chamamos para fazer o quê? Para ouvir a frase. Observe, Lúcia, sua mãe está lá fora. Lúcia é a pessoa que nós chamamos para ouvir a frase. Lúcia não é a frase nossa é sua mãe está lá fora. Então, Lúcia é o vocativo. Logo, predicado é tudo que sobra na frase depois que tiramos o sujeito e o vocativo. Ora, o vocativo é Lúcia. Nós tiramos e o sujeito é sua mãe. Nós tiramos, o que sobra, está de amarelo, é o predicado. Está lá fora. Para compreender tudo isso, precisamos compreender a ação verbal. O que é uma ação verbal? Há 3 tipos de ação verbal. São elas: a ação física, como correr, pular, cuspir, gritar, chorar, física. A ação intelectiva, como imaginar, raciocinar, planejar, pensar. A ação emotiva, como amar, gostar, se apaixonar. Tudo isso são ações. Só temos 3 tipos de ação: física, intelectiva ou emotiva. As ações podem ou não pedir objetos, mas isso são outras coisas. É preciso entender. Só temos 3 tipos de ação. Quais são elas? Física, intelectiva ou emotiva. Se não for nada disso, é qualquer verbo que não seja de ação. O que é que ele é? Ele é um verbo de ligação. João está feliz. No está, nós não temos aqui no está uma ação física. Não temos no está uma ação intelectiva. Não temos no está uma ação emotiva. A emoção está aqui, ó, no feliz. Não tem emoção no está. O está não é intelectivo, nem físico, nem emotivo. Portanto, o está não é uma ação. Se ele não é uma ação, o que é que ele é? Ele é um verbo de ligação. O que faz o verbo de ligação? Ele só serve para uma coisa. O que é que ele faz? Ligar. Ligar quem? Ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, que é uma característica dele. Então, quando se fala de predicativo, que é importante saber o predicativo, nós temos 2 tipos de predicativo. Predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito, e predicativo do objeto, que é uma característica do objeto. Portanto, vamos observar. Predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Mas toda característica do sujeito é predicativo? Não. Para ser predicativo, tem que estar no predicado. É a característica do sujeito que está no predicado. Daí a palavra predicativo. Vem daqui, ó. Predicativo, ó. Predicar. Predicativo está no predicado. E predicativo do sujeito é uma característica do sujeito que ela está no predicado. Ou seja, ela está separada do sujeito. O caracterizador está separado do sujeito.
ou com um verbo qualquer, o verbo qualquer verbo, separando a característica do sujeito, ou por uma vírgula de deslocamento, ou várias vírgulas de deslocamento, ok? Na frase 1 aqui, o sujeito é a menina. A menina chegou feliz da fazenda, o sujeito é a menina. Tem característica do sujeito? Tem, quem é feliz. Essa característica do sujeito está no predicado? Sim. Se ela está no predicado, então ela é predicativo do sujeito. E como é que você sabe que ela está no predicado, Jarbas? Porque ela está separada do sujeito por um verbo qualquer ou por vírgula. No caso aqui, é por um verbo chegou. Na frase 2, feliz, a menina chegou da fazenda. O sujeito é a menina. Temos a característica dela que é feliz. E essa característica está separada do sujeito com vírgula. Então, característica do sujeito que está no predicado é predicativo. E estará no predicado toda vez que estiver separada do sujeito por um verbo qualquer ou por vírgula de deslocamento ou vírgulas, né? Como na última frase, a menina feliz chegou da fazenda. O sujeito é a menina, feliz é a característica da menina e é predicativo porque está separado do sujeito menina por vírgula. Se eu tirasse essas vírgulas aqui, Jarbas, ficaria predicativo? Não. Se você tirar as duas vírgulas aí, o sujeito ficará a menina feliz. Como está aqui com as vírgulas, o sujeito é só a menina. Se você retirar as vírgulas, o sujeito fica a menina feliz. Aí não teria predicativo. Predicativo do objeto é uma característica do objeto. Mas toda característica do objeto é predicativo do objeto? Não. Para ser predicativo do objeto tem que ser dois tipos. Ou é uma característica momentânea do objeto, quer dizer, o objeto não é daquele jeito, ele ficou momentaneamente daquele jeito por causa de uma circunstância. Ou é uma característica atribuída por alguém. Esse alguém normalmente é o sujeito da frase que atribui. Certo? Exemplo. Ele, sujeito, deixou o objeto mãe. Ele deixou a mãe nervosa. Ele, sujeito, deixou o objeto. A mãe é o objeto. Mas nervosa é uma característica do objeto, mãe. Mas é uma característica momentânea. Você percebe que essa mãe não é nervosa. Mas ele deixou essa mãe nervosa. Então, nervosa, característica do objeto momentânea, é predicativo do objeto. Na frase 2, ele, sujeito, chamou a irmã de vagabunda. Ele chamou o objeto aqui é a irmã, de vagabunda. E vagabunda é uma característica da irmã. Mas não podemos provar que ela é vagabunda. Com essa frase não provamos. Sabemos apenas que ela foi uma característica atribuída pelo irmão, que é o sujeito. Ele chamou. O sujeito atribuiu ao objeto essa característica. Então, toda característica do objeto que for momentânea ou atribuída por alguém, ela é predicativa do objeto. João, sujeito, achou a prova difícil. João achou a prova, que é o objeto direto achado. Difícil é uma característica da prova, mas não podemos afirmar que a prova é difícil, porque apenas João atribuiu à prova a característica de difícil. Porque pode ser que Pedro, Antônio e Priscila cheguem lá e falem que a prova estava fácil. Então, difícil é uma característica atribuída, né, para a prova. Então, toda característica do objeto que é momentânea ou atribuída, ela é predicativo do objeto. O juiz, sujeito, considerou o réu culpado. O juiz considerou o objeto réu culpado. Culpado é uma característica do objeto. Mas nós não podemos provar que ele é culpado. Até mesmo ele sendo condenado.
Porque o juiz que considerou culpado pode ser que outro juiz ou outra instância atribua a ele a característica de inocente. Então, a característica de culpado foi uma característica atribuída pelo juiz. Então, toda característica do objeto que for momentânea ou atribuída, ela é predicativa do objeto. Vejamos agora os tipos de predicado, né? Nas frases passo a passo, os tipos de predicado. Já trabalhamos com sujeito, já falamos quais são os tipos de sujeito, agora os tipos de predicado. Todo predicado que tem verbo de ação, seja ela ação física, intelectiva ou emotiva, se tem verbo de ação, o predicado é verbal. Para o predicado ser verbal, basta que tenha ação. João chegou da fazenda, tem ação? Tem. A ação de chegar. Então, podemos afirmar que o predicado o quê? Verbal. Ok? Todo predicado que tem predicativo, não importa se é do sujeito ou do objeto, todo predicado que tem predicativo é um predicado nominal. Aqui tem predicativo? Tem. Olha o predicativo aqui. Feliz, característica do sujeito. Então, tem predicativo, é nominal. Então, o que faz o predicado ser nominal é a presença do predicativo. Então, o que faz o predicado ser verbal é a presença do verbo de ação. O que faz o predicado ser nominal é a presença do predicativo. E a presença do verbo de ação e do predicativo faz o predicado ser verbo e nominal. Tem verbo de ação nessa frase? Tem. Chegou. Se é verbo de ação, é um predicado verbal. Ó, verbal. Verbo de ação. Tem predicativo? Tem. Feliz. Predicado nominal. Então, logo o predicado é verbo nominal. Verbo nominal. Verbal e nominal. Verbal porque tem verbo de ação e nominal porque tem predicativo. Feliz é característica do sujeito que está no predicado. Logo, feliz é predicativo. Logo, é o núcleo nominal. O núcleo verbal do predicado é o verbo de ação. O núcleo nominal do predicado é o predicativo. Por isso que todo predicado que tem verbo de ação é o quê? Verbal. E todo predicado que tem predicativo é o quê? Nominal. E todo predicado que tem os dois é o quê? Verbo nominal. Por exemplo, deixar é uma ação, nervosa é predicativo, nós temos verbal e nominal. Entrar é uma ação, radiante é predicativo do sujeito, né? Então, verbal e nominal. Chamar é uma ação, vagabunda é predicativo do objeto irmã, nós já vimos isso lá atrás, então é verbal e nominal. Achar é uma ação, né? Achar é uma ação, logo verbal. Difícil é predicativo do objeto, logo nós temos verbal e nominal. Vamos continuar as aulas sobre sintaxe da oração. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, porque a cada 1000 inscritos, vamos colocar mais matéria aqui no canal. Porque você está no Passeio Grátis.